havia uma motivação ideológica de que os juízes e promotores iam limpar a política, de alguma maneira. O que eu achava muito interessante, porque não era melhor então eles irem para a política? Claro. Que foi o que você fez. Alexandre de Moraes e o STF, Sérgio Moro e Lava Jato, Mensalão. A judicialização da política é um assunto que começou a ganhar força no final da década de 90 e segue ainda hoje, como a gente lê todo dia no jornal e na rede social. Poucas pessoas poderiam falar tão bem sobre isso, inclusive no começo desse processo todo, quanto Denise Frossard. Denise Frossard é jurista, ela é professora, ela foi magistrada, embora diga que quem é juiz nunca perde a majestade, continua sendo, quanto mais, né? E ela foi eleita deputada federal por mais de um mandato, 2 mandatos, né? Um mandato só. Mas ela nunca deixou de ser a juíza Denise Frossard, que se notabilizou exatamente porque ela mandou para a cadeia a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E é uma pessoa extraordinária porque exatamente ela é uma juíza que foi para a política sem fazer política dentro do judiciário, ou seja, é um percurso à moda antiga, já que hoje os juízes fazem política de dentro do judiciário e os políticos procuram influenciar. Enfim, um melê. Denise, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos começar essa conversa. Porque tem que ter muita coragem, olha só. Isso que eu ia dizer. Não, foi mero acaso. Eu fui substituir um colega, deu certo. E nunca mais eu consegui sair de lá. Mas tentou? Tentei, mas não tinha jeito. Eu era comercialista, entendeu? Uhum. Inclusive o Arnold Valdo me convidou para ir para a Bélgica, trabalhar na empresa dele. O Arnold Valdo? Porque eu ganhei 10 na oral e 10 na escrita. Qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz PUC. Ah, então. E aí ele me convidou e tal. Mas enfim. Eu perguntei porque eu trabalhei no civil nessa época, até 2000, mais ou menos. No tribunal, eu era assessor de desembargador, mas eu era do civil. E eu lembro bem assim que eu jamais trabalharia no crime, na parte criminal, porque eu não tinha estômago. É pesado. Agora, a questão toda era o seguinte, eu me lembro que quando eu era juíza do interior, lá do interior mesmo, e estava feliz da vida lá, porque eu estava escrevendo um livro. Felizmente não escrevi. Eu não vim para a capital, foi um colega meu que disse o seguinte: olha, eu estou querendo ir para o tribunal, mas o meu tribunal, ele era o juiz-presidente do 4º Tribunal do Júri, mas o meu tribunal, eu gostaria que você estivesse aqui, porque eu entregaria para você enquanto eu faço a minha carreira. Tá bom. E aí, Paulo Ventura. Paulo Ventura, eu lembro quando ele virou desembargador, eu fui na festa. 4º Tribunal do Júri. Aí eu vim para a capital em 87 e fiquei lá com ele, e ele se afastava e eu ficava no 4º Tribunal do Júri. Mas aí eu peguei todos os casos da época famosa, que era caso Schettini, Leone Leachar, caso dos 90 réus do Comando Vermelho, e aí tudo caía na minha mão e eu quase que não podia sair, entendeu? Os réus. Porque você ficava preventa? Não ficava não, mas acabava por ficar, porque eram processos tão trabalhosos e tão grandes, tão espessos, tão volumosos, que acabava que você ficava ali. Por exemplo, eu peguei no 1º Tribunal do Júri os Hells Angels. Eles estavam se assanhando naquela época, né? Todos tatuados e tal. E resolveram ficar lá subir lá para como é que chama? O Alta Boa Vista, para acabar com os balaios, que eram os opositores deles. Fizeram uma bomba incrustada de bilhas. E aquilo explodiu, e cada bilha era um projétil, ou projetil, né? A esmo. Aí feriram as pessoas, lá foi um caos. Aí eu peguei esses todos, eram 9, e prendi todo mundo. Já lhe passou pela cabeça? E o tribunal não soltou.
Aí, por Rio de Janeiro não tem gangue por causa disso. Eles foram para a cadeia, o tribunal não soltou, o tribunal foi firme naquela época, eu levei o processo deles e foram todos presos. Iam para as audiências comigo, esse foi do primeiro tribunal de júri, de manga comprida, paletó, por causa das... Naquela época você não tinha... As pessoas com tatu, elas eram muito mal vistas, eram criminosas mesmo, né? É engraçado, olhando retrospectivamente, a segunda metade da década de 90, eu acho que foi uma década de começo de empoderamento feminino, de alguma maneira. Eu acho que parte da sua visibilidade, da sua ação, também teve a ver com isso, porque eu me lembro também que eu acho que foi nessa época que o tribunal ganhou as 2 primeiras desembargadoras, que era uma coisa também que não tinha. Não tinha, tinha sim, tinha. E não tinha Áurea, tinha Maristela. Tinha Áurea e Maristela. Só tinha 2 em 70 e tantos na época. Aí começaram a entrar outras. Aí depois teve a fusão dos tribunais de alçada e virou um negócio enorme lá dentro. Aí acabaram com o Tribunal de Alçada. Eu fui juíza do Tribunal de Alçada. Mas você aposentou antes, né? Aposentei como juíza. É isso. Eu fui convocada. Juíza convocada. Fiquei 3 anos lá. Não gostava, não. Eu gosto de gente. Eu gostava do tribunal justamente porque era tudo abstrato. Era papel. Abstrato, não, eu não gosto de papel, não. Eu gosto de gente. Mas tinha uma coisa boa, porque quando você pegava um processo muito barra pesada, que envolvia criança, que envolvia do civil, sei lá, atropelamento, um ônibus atropelando, que você tinha aquelas assentadas, ou você pegava aquelas ações que envolvia milhões e milhões de dinheiro de indenização e tal. Eu conseguia julgar preparar o voto daquilo tudo como se fosse um quebra-cabeça. É como se o dinheiro não fosse real. Era como se aquilo não fosse real. E aí eu conseguia, por acaso, entrar numa situação de imparcialidade completa. Que é uma coisa impossível quando você está com gente. Porque você vê as dores, né? Claro. É claro que eu sentia as dores quando a parte vinha, mas quando tem criança. Mas é o papel. Então eu podia brincar que aquilo era tipo, você vai ganhar 500 milhões, ou os honorários advocatícios é 10% do Zé, dizer que lá, para mim aquilo era, eu estava jogando banco imobiliário. Entendeu? Era uma coisa assim... Porque eu acho que o contato, que é isso que você... Mas isso mostra, na verdade, o que é. É um medo meu. É uma coisa que você não tem. É isso que eu estou querendo dizer. O que te dava vida, né, era essa coisa de dar, de estar presente, de participar, de ver acontecer, de ter a sensação de estar contribuindo. E eu acho que talvez por isso é que você tenha ido para a política depois, de alguma maneira. Porque é uma coisa de tentar fazer, e no judiciário é uma coisa... Você está muito mais amarrada, né? Para tentar contribuir para as coisas melhorarem. Você não tem você tem as limitações, né? Quer dizer, o juiz tinha um grande jurista uruguaio. As pessoas falavam Couture, não, é Couture mesmo. É Couture? É porque acho que é francês. Não, é Couture. Eu sempre falei Couture também. É Uruguai, é Couture. Ele dizia, acho que foi ele que disse, o juiz tem a liberdade de mover-se dentro do processo como prisioneiro dentro da sua cela. Muito bonita, muito boa metáfora. Eu acho que foi Couture. São tantos, né? Que a gente já perde até a noção. Mas, quer dizer, ele é limitado. Ele é tão limitado quanto o preso. Ele é prisioneiro do processo porque ele é prisioneiro do pedido do autor. No caso, o Ministério Público. Ele não pode julgar além a quem, se for em Bonaparte, como chamam, né? Mas, enfim, ele acaba por ser um prisioneiro. Na política, a sua liberdade, digamos assim, é um pouco maior, né? Você tem uma liberdade bem maior, né? Na tribuna. Né? Quando você está na tribuna, você não pode ser tocado. Nada, quer dizer, tudo que você diz não pode ser alvo de qualquer abalo, né? Você é livre. É uma liberdade extrema de você... E você se sentia melhor na política do que no judiciário, por isso? É diferente. É diferente. É só diferente. Não é uma questão de melhor ou pior. É
diferente. É claro que eu fui formatada como... Formatada é muito bom, né? Formatado, mas é formatado como mesmo. Juíza, né? Mas me adaptei bem como parlamentar. E eu gostava de estar lá. E a tribuna é uma coisa que me fascina pela liberdade. A liberdade numa democracia, né? Claro. A liberdade da palavra, né? A liberdade de você colocar, digamos assim, de forma crua, né? De uma forma que você não precisa sequer buscar palavras para atenuar ou não a sua ideia. Você pode julgar bruto, né? É claro que você trabalha um pouco, né? Por uma questão de que você está acostumado e tal. Mas se você julgar bruto ali na tribuna, é inatacável. Eu sou rigorosíssima com isso. Mas a disciplina continua, né? Não é que nesses políticos chegam lá, falam qualquer coisa, não tem compromisso com verdade. Não. É isso que você tem, essa formatação é uma coisa que acompanha você. Claro, porque... Não, mas isso deve acompanhar qualquer pessoa, né? É uma espécie de disciplina, né? Disciplina, quer dizer, quando você diz que na tribuna você é livre para colocar as suas ideias, naturalmente, dentro da ética, dentro do que você acredita, né? Não é qualquer coisa assim que você sai dizendo, né? Você não pode fazer apologia de crime na tribuna. Tem gente que não sabe. Você não pode chegar lá e fazer apologia da pedofilia, por exemplo. O que é isto? Existe um código penal. Esse tem que ser respeitado, embora seja o código Rocco, o código do fascismo. É o código do Francisco Campos, né? Não, é o código Rocco. O código penal? É o código do Alfredo Rocco. O Alfredo Rocco pode ter sido o modelo, mas quem fez aqui foi o Francisco Campos. Né? Mas aqui, Chico Ciência, mas aqui o código, nosso código, nós copiamos do código Rocco, né? Que é um código muito bom, diga-se de passagem. Embora a origem dele seja a origem da época do Mussolini. Mas Mussolini tem duas épocas, né? Digamos assim. Tem logo o início dele, que foi uma coisa magistral, e tem depois do momento em que quando o fascismo vira fascismo. Não, no momento em que ele resolve ser autocrático, né? Porque até então ele tinha o rei Emanuele III, né? Muito pequenininho. E quando o Mussolini cria os fatios de combatimento, né? Então vem aquela... Então, naquele momento, ele tem coisas fantásticas. Por exemplo, ele diz assim, o que é que as crianças estão comendo? Eu quero escolas, né? Até hoje, você vai lá em Roma, você vê aquele estádio, estádio Itália ou estádio Romano, não sei das quantas, né? Que é um lugar de esportes, etc. Que foi feito pelo Mussolini. Era estádio Mussolini. Até hoje tem aquele marco, né? Aquele marco num bloco só de mármore, né? Escrito Mussolini. Eu fui lá. É uma coisa belíssima. Então ele tem essa parte logo que ele chegou, porque ele era uma forma de um regime naturalmente democrático. Não tinha nada disso. Depois é que ele se torna... Ele liquida com a oposição, né? É o caso Matteotti, né? É o caso Matteotti, Ele liquida com a oposição e com aquilo tudo e se torna realmente um ditador, né? Mas foi ele que criou o termo, não foi ele que criou o termo fascista, foram todos, foi o povo italiano, né? Era o fatio de combatimento, aquele fatio, né? E aí ele era chamado fatistas, né? Eram fatistas, aqueles que eram. Pois é, isso já está quase fazendo uma ponte com assuntos contemporâneos, mas vamos
Pela ordem. Pela ordem. Há 30 anos, Denise, você ficou conhecida por condenar alguns dos maiores bicheiros do país, com famas de intocáveis, né? E condenados à prisão. Você acha que o sistema mudou muito de lá para cá? Não mudou. Nem o judiciário, nem o crime. É diferente. É um pouco diferente no sentido de que os meios, não só de combate, como os meios também de cometer crimes, eles foram se tornando mais modernos. Mas o criminoso é o mesmo, né? As organizações criminosas continuam as mesmas, elas são sucedidas, naturalmente, né, pelos seus sucessores. Claro. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. E outros que vão sendo agregados, né? Eu me lembro que na época que as pessoas às vezes falam a respeito de milícias, eu disse, não, gente, não existe milícia. Era o Esquadrão da Morte. Eram os mesmos policiais que se desviavam, né? E ali eles estabeleciam um tipo de criminalidade da época. Sim. Hoje eles pegaram o nome, eles assumiram o nome de milícias e se dedicam à criminalidade atual. O crime acompanha a atualidade. Então, e os meios de combate também acompanham a evolução. Por que a gente não chama essas organizações de máfia? Tem que ser, ou é milícia, ou é não sei o que, ninguém chama de máfia. Parece que máfia tem que ser só em Itália. Pois é. Máfia é um gênero, né, de crime organizado. Né? E eu acho que os italianos, nesse aspecto, são perfeitos, né? Eles conhecem a criminalidade organizada como poucos. Até nisso eles são perfeitos precursores na arte, etc. e tal, né? É uma maravilha aquilo lá. Eu gosto da Itália, hein? Eu sou italiana. Não, bem, você pode ser pessoa e não... Mas é uma maravilha. A Itália é o Império Romano, é tudo aquilo, é a história, né, do mundo. Só não gosto de uma parte quando Roma destrói, né? Eu estive lá. Que é Cartago? Delenda Cartago. Delenda Cartago. Quando Roma destrói Cartago. Catão, né? Catão Velho. Catão Velho, Catão Velho que fala isso. Delenda Cartago. Cartago deve ser destruída. Era o bordão. Todos os discursos de Catão Velho terminavam. E foram 3 guerras, né? As guerras púnicas. Eu estive lá. Mas aí eles destruíram tudo, realmente. Eu procurava, assim, algum vestígio de Cartago, porque eles eram perfeitos, né? Eram tão perfeitos que Roma não podia permitir que eles existissem. De inveja, a inveja romana. Delenda Cartago porque eles são perfeitos. E a perfeição irritou Roma. Foram 60 anos. Delenda Cartago, e destruíram tudo. E em cima colocaram as ruínas. Eu estive lá, agora, antes da pandemia. Antes da pandemia, quer dizer, já a pandemia existindo, que era fevereiro, não tinha ninguém lá. Me diga uma coisa, você se aposentou cedo, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. Se aposentou cedo por que razões? Cansaço, receio, atração da política, tudo junto? Não, até preciso ser honesta com relação a isto, né? Não tenho porque... Pode ser uma impressão minha, aqui eu ressalvo, pode ser uma impressão minha, mas eu senti que eu não estava sendo bem vista lá, que eu não estava sendo bem recebida. No tribunal? No sistema, porque quando você mexe num vespeiro desses, né, você não pode se esquecer que quando vieram as listas do Castor e de tudo aquilo, havia alguns juízes envolvidos, alguns promotores. E quando eu julguei, toda a classe, quase toda a classe política do Estado do Rio de Janeiro estava envolvida. Né? E isso basta abrir aí os jornais que você vê da época, né?
Isso foi 93, 94, 95? 93. É. E aí acontece o seguinte, então eu percebi as movimentações. Primeira coisa, eu era titular da 10ª Vara Criminal. Eu sou uma das entusiastas dos juizados especiais. Uhum. Mas eu era titular da 10ª Vara. O juiz escolhe qual é a vara, né? Aí, o que eles fizeram? O tribunal entendeu de extinguir a 10ª Vara. A 10ª Vara foi extinta. E aí só pulava da 9ª para a 11ª? E aí, então, transformada no 4º Tribunal Criminal Especial. Né? Ah, virou um juizado especial? É. Ah, tá. Que era aqui no Com outra competência, né? Eram crimes... mais leves. Os crimes mais leves do dia a dia. Que é a criminalidade que é da maior importância isso, porque é a criminalidade que irrita o cidadão, né, no seu ir e vir. Uhum. É aquele que furta o seu celular, que furta o seu relógio, às vezes sem violência e tal. Uhum. Quer dizer, essa criminalidade é uma criminalidade que você realmente tem que ter. Mas, enfim, extinguiram a minha 10ª Vara Criminal. Eu comecei a ver aquilo e tal. Eu tive a sensação, né, de que já não era muito bem-vinda ali, naquele meio. Então, eu pedi para sair. Eu não tinha intenção alguma, eu tinha a impressão, ou eu tinha a vontade de terminar meus dias como juíza, cumprir a minha carreira até o final. Mas também não sou apegada, não sou uma pessoa apegada a cargos, não. Mas aí eu achei que aquilo me incomodou um pouco, porque foi a mano militare, né? Vou extinguir. Nem conversaram comigo antes. Então eu achei que eu era melhor, já que eu podia sair com essas contagens todas, né, pretéritas e tal. Você tinha tempo para aposentar? Tinha, porque eu tinha a minha contribuição do INSS como empresária, sócia do meu pai. Depois eu tinha contagem em dobro do eleitoral. Enfim, tudo isso nós contamos e dava o tempo para eu me aposentar. Então eu achei que devia sair. Interessante que você fala que você trabalhou muito no eleitoral, né? E aí você teve contato com política. O que você viu ali? Olha, eu trabalhei... Porque depois você foi para a política. Por isso que eu estou achando interessante que você teve o contato, assim, como juíza. anos como juíza eleitoral. E aí? Como é que foi essa experiência? Olha, era uma experiência curiosa, né? Ali é que eu via muita... como é que a criminalidade eleitoral se manifestava, né? Por exemplo, porque eu também fui do tribunal, eu fui juíza... Do TRE? Do TRE, juíza auxiliar da presidência. Então, desculpa. Então, eu via muito, por exemplo... Mas ali eu gosto de falar que tem dois lados, né? Por exemplo, numa investigação que eu fiz, era muito engraçado, tinha umas 500 pessoas que moravam no mesmo endereço. Para aquele lado da Zona Oeste. Eu falei, não é possível, 500 pessoas no mesmo endereço. Mas não tem nada ali. Mandei meu oficial de justiça lá. Doutora, não tem nada lá. Aí eu descobri que era um poste. O endereço era um poste. Era o número do poste. Então, de duas umas, ou eles colocavam ali, mas também você tinha um outro lado disso. É que as pessoas que moravam lá, às vezes moravam de uma forma tão distante, que elas davam o endereço do poste, porque não tinham endereço. Eram ocupações espontâneas. Quer dizer, esse país, mesmo o nosso estado, é um estado incrível, né? Que você tem que ver qual é a situação de fato. Tanto podia ser um crime, quanto podia ser
É um improviso. Não, era o endereço deles. Mas assim, por causa para o correio chegar. Para o correio poder chegar. Não tínhamos isso, não tínhamos internet, nada disso, entendeu? Outra situação, quer dizer, são situações muito difíceis, que você é confrontado e você tem que saber como se posicionar. Por exemplo, o indivíduo que chegar, me lembro de um caso, um indivíduo que chegou para mim enfim, acusado lá de um crime, chegou preso. E eu disse... Aí o promotor disse, não, eu sou contrário à fiança porque ele não tem endereço certo. Eu fui interrogá-lo, eu disse, o senhor cometeu isso? Cometi sim, senhora. Não me lembro o crime, mas era alguma coisa menor. E aí eu disse, o senhor mora onde? Ele disse, debaixo da ponte. Qual ponte? Aí o endereço vai ficar certo aí. Ele me disse qual era. Quanto tempo o senhor está lá? Estou lá tanto tempo, tá. Olha, eu vou conceder liberdade ao senhor, porque o senhor tem esse endereço. Agora, se o senhor mudar de ponte, o senhor vem aqui e comunica, porque senão o senhor vai ser preso de novo. Tá bem assim? Tá bom. Quer dizer, ele não tinha casa, mas endereço ele tinha. Num país pobre e miserável como o Brasil, né, que não é um país de desigualdade, é um país de contraste social, né? Ele não tinha casa, mas endereço ele tinha, claro. E assim é o mundo que nós vivemos aqui, mesmo na capital. Outro dia eu saí da minha academia e fui à padaria, ali pertinho. Quando eu passei, tinha um jovem senhor sentado na calçada, nitidamente um pedinte. Eu olhei para ele e tal. Eu disse, o senhor está com fome? Ele disse, estou. Eu falei, o que o senhor quer? Ele disse, olha, mas eu queria trocar com a senhora pode comprar umas coisas para mim? Eu, posso. O que o senhor quer? Eu quero uma escova de dente, uma pasta de dente e um sabonete, porque o posto me deixa tomar banho ali. O posto de automóveis, né, posto de abastecimento. Quer dizer, para você ver, né, um sujeito que tinha noção de que ele queria ficar limpo e tal. Isso é o mínimo da dignidade, né? E esse país não dá. Aí a gente está chegando da política, estou tentando fazer a ponte do judiciário para a política. É aí que está a política. Pois é, a gente tem falado muito esse é um tema, falando de política com justiça, né? A gente fala o tema, sei lá, daquela época dos anos 90, anos 2000 para cá, é o tema da judicialização, né? Foi o tema da judicialização da política, né? Aí você tem dois viés diferentes, dizendo que, na verdade, a judicialização ela é uma consequência do institucional, do papel que foi atribuído ao judiciário, você tem muita política pública. Antigamente você não tinha judicialização porque o judiciário não podia entrar no mérito da decisão administrativa, mas diz que isso mudou e tal. Aí tem gente que diz que não, enfim. Tem essa discussão toda, né? Como é que você vê isso? Assim, como é que você vê o papel, dos limites do judiciário, onde ele podia ir, não podia ir? Depois teve Lava Jato também. Tem supostamente uma distinção tênue entre o que é ativismo, o que é judicialização. Como é que você vê essas discussões hoje em dia, que acabaram colocando o judiciário numa situação em que parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se ele defende democracia, tal como está colocado aí, dizem que aí um terço ou um quarto do país diz que o Supremo é ditadura, né? Mas também se ele não fizer, outros dizem que a igrejinha cai, desmorona tudo. Como é que você vê essa situação, esses impasses do judiciário hoje? Você que veio do judiciário e teve um pé na política também. Sempre foi assim. A classe política brasileira, ela sempre tentou envolver o judiciário nas suas questões, quer dizer, ela sempre, quando não conseguia o seu espaço, ela buscava o judiciário. A minha posição sempre foi de rejeitar solenemente. As questões políticas têm que ser resolvidas politicamente.
Eu acho que os políticos estão judicializando tudo. E o judiciário, infelizmente, está aceitando a provocação, que não deveria. Diz-se, tem um preço isso. Sim, tem um preço. Deixa os políticos resolverem. Se eles não resolverem bem, nós temos o voto. O cidadão também é responsável. Mas o judiciário não deve sair do seu papel. Quantas vezes já me pediam, eu digo, a questão é política. A questão é política. O judiciário não tem que fazer, não tem que entrar nisto. Entendeu? O judiciário não tem que entrar nisso. Quando vai um partido, e os partidos estão indo lá, torto e à direita, e a justiça está aceitando as provocações. Eu vejo isso com muita provocação, provocação. Você vê as provocações com muitas preocupações. Com muita preocupação, entendeu? Porque o judiciário está entrando numa seara que não é dele, é extremamente perigosa, e é tão perigosa que gera o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos um judiciário, o Supremo, que assume esse papel, né? E isso causa uma influência para todos os níveis do judiciário. Isso não é bom, a meu modesto ver. A meu modestíssimo ver. Mas isso não vejo com bons olhos, não. O judiciário deve permanecer mais afastado, e essas questões políticas, elas são resolvidas lá dentro, pelos seus partidos. Pode ser que num primeiro momento a gente tenha grandes dissabores, entendeu? Mas o povo existe para isso, ele há de se tornar maior de idade. O povo também é responsável, né? Não, e eles já exigem. Não é o soberano? Claro que nós temos um problema aí de educação, ainda temos, né? Mas aquela velha história, não é o judiciário que vai ditar isso. O judiciário anda um passo atrás da evolução, a meu modesto ver. Então, tudo que eu estou dizendo aqui é meu modestíssimo ver. Sim, claro. Né? Mas anda sempre um passo atrás. Então, esse negócio de Supremo Judiciário vanguarda iluminista não é contigo? Não, absolutamente não. Esse negócio é judiciário autocontenção. É claro. Você pode por dentro estar... E as coisas se resolvem lá. Eu estive lá dentro. Né? Eu estive lá dentro. É muito interessante isso que você faz, porque quando a gente olha o que aconteceu um pouco durante a Operação Lava Jato, sem entrar nos méritos, a impressão que eu tive era de que eu trabalhava no tribunal. Só que eu estava lá no 5º andar, sei lá qual andar que era. Né? A impressão que eu tinha era de que havia a democratização, a massificação da política, tinha criado um tipo de representação política que era vista por promotores, procuradores, desembargadores, juízes, como algo meio indigno. Entende? Como se fosse um pessoal que não tem nível, um pessoal que não tem Zé da Pipoca, um pessoal que é demagogo. Ao mesmo tempo em que você teve uma renovação do judiciário por várias teorias de neoconstitucionalismo, teorias que justificavam a intervenção do judiciário do Ministério Público na política. E a impressão que dá é que, de alguma maneira, o que a gente viu na Lava Jato era uma tentativa, havia uma motivação ideológica de que os juízes e promotores iam limpar a política. De alguma maneira. O que eu achava muito interessante, porque não era melhor então eles irem para a política? Claro. Que foi o que você fez. Entendeu? Eu fiz e participei e coloquei o dedo. Porque não pode. E foi aí um pouco que começou a ficar tudo misturado. Claro que começou um pouco antes, mas ficou tudo misturado. Porque parece que em algum momento parecia que o Judiciário e que o Ministério Público virou um movimento tenentista. Que você ia limpar a política a golpe... Só que os tenentes eram a golpe de metralha e os juízes promotores eram a golpe de caneta. Aí continua. Pois é. Mudou de endereço. Debaixo da ponte? Não. Eu acho que nós temos um sistema montado, desenhado, perfeito, muito bom. Basta que cada um faça o seu papel.
O papel do judiciário não é este. Enfim, não é este. É de julgar os casos que lhes são deduzidos, desde que sejam casos próprios da sua alçada, né? É claro que nós temos um problema que é com relação à Constituição, que tudo foi constitucionalizado. Uhum. Então, isso dá margem a que, de repente, por exemplo, o Supremo diga, não, isso é constitucional porque está na Constituição, então eu posso ir. Eu acho que ele deve se conter, né? Para bem de todos. Agora, deixa a política agir, deixa o político. Eu sei que nós vamos ter dissabores. Você disse o Zé Pipoqueiro. Sim, ele é um representante de um segmento do povo brasileiro. O povo brasileiro não é inglês. Não são súditos do rei Charles III. Não somos, entendeu? Nós somos um país que tem o Zé Pipoqueiro. Agora, eu convivi lá dentro e eu já vi coisas, eu aprendi coisas com essas pessoas, sabia? Mas como é que foi essa transição sua? Você aposentou, como é que foi para a política? Não, eu fui para a política, eu fui eleita em 2002, me aposentei em 98, né? Sim. Então, mas eu tive duas pessoas muito importantes na minha vida política, porque eu nunca tive atuação política anterior, nunca. Você foi catapultada, né, por causa do julgamento dos bicheiros, como uma juíza corajosa, linha dura, que teve coragem. E eu tinha encerrado essa minha carreira. Sim. Encerrei. Vamos para outra. Uhum. E a política era natural, né? Uhum. Até porque eu achava que eu tinha uma contribuição a dar, porque ali na vara criminal, ali na área criminal, você conhece o que é o povo, né? Uhum, claro. É o povo. Então eu achei que eu podia contribuir de alguma forma. E lá fui eu. Mas eu tive duas pessoas que... Eu tive sorte na vida, foi sorte, na área política. Eu tive duas pessoas antagônicas, que foram muito importantes na minha vida. De um lado, eu tinha um ex-stalinista. Eu não conhecia a política. Uhum. Eu não conhecia como é que se manifestava. Eu sabia teoricamente. Né? Estudei Lenin, Marx, Engels, e por aí vai. Eu conhecia profundamente as teorias de Mussolini, Hitler e tal, mas teórica. Aplicar aquilo, né? Então, de um lado, eu tive um grande amigo já falecido. Era um ex-stalinista, que escreveu até um livro chamado Memórias de um Ex-Stalinista. Era o Hércules Corrêa. Hércules Corrêa, o dirigente... Exato. Dirigente do PCB. Exato. Eu era do PSDB. Tá? Uhum. E o Hércules Corrêa, casado com a Flora Struzenberg. Minha professora. Minha grande amiga. A Flora... Minha professora de Direito. E aí, o Hércules... de um lado. E do outro lado eu tinha um liberal, que era um economista, que era do PFL, era quadro do PFL, olha só, economista liberal, e hoje ele se dedica a análises políticas, que é o Jackson Vasconcelos, que é um grande pensador político. E os dois antagônicos se tornaram grandes amigos. E eu, no meio deles, pegava de cá e de lá e tal. De modo que eu tive essas duas pessoas que me apresentaram a esse mundo político, que eram profundos conhecedores da classe política. Eu não conhecia nada a não ser da parte criminal, né? Sim. Não conhecia nada. Bom, e aí eu tive esses dois e fui eleita deputada, né, pelo PSDB. E com uma votação fantástica, né? O segundo lugar teve a metade do que eu tive. E tanto é que eles ficavam assim, quando eu subia, assim, eles ficavam assim, para, que está elegendo muita coisa ruim. Por causa
aquele saquinho da maldade, como dizia Lucy Hipólita, né? Saquinho da maldade. Enfim. Mas aí a minha convivência lá foi excelente, porque... Na Câmara? Foi. No início, né, eu tinha que... Os deputados, normalmente, eles mandavam os seus assessores escolher assinaturas. Então, eu cheguei querendo fazer alguns acertos, algumas propostas que poderiam ajudar, né? Não só na área criminal, como também em outras áreas. Por exemplo, teve um projeto que era minha menina dos olhos, e eu ainda penso nele até hoje, que está lá. É o seguinte, como eu não tinha condição, porque me era proibido, né, a questão do orçamento é da competência exclusiva do Executivo, né? Portanto, a Câmara não podia, mas havia dentro do regimento interno uma possibilidade de você remeter uma sugestão para o presidente. E eu fiz isso em forma de um projeto, né? Eu não me lembro bem qual era o título, mas era um artigo do regimento interno que permitia isso. E eu fiz, e que era o seguinte, desamarrava o orçamento inteiro. Eu chamava de Lei Orçamentária da Responsabilidade Social. Lei Orçamentária da Responsabilidade Social. E eu tive ajuda para fazer isso do corpo técnico da Câmara. Claro que é de primeira categoria. Altíssimo gabarito. Olha, é impressionante como aquelas pessoas são de altíssimo nível. Não só eles, como também o pessoal da biblioteca. Era fantástico. Depois eu te conto isso da biblioteca. Bom, então eles me ajudaram. E eu fiz a Lei Orçamentária da Responsabilidade Social da seguinte forma. Traduzindo em miúdos aqui, tá? De uma maneira bem simples. Pegava todo o orçamento, desamarrava o orçamento. Nem um tostão para a saúde, nem isso, nem aquilo, aquilo outro. Desamarrava tudo. Vai tudo para o Executivo. Ele foi eleito. Ele deve ter o orçamento na mão. Ele é que deve ter o dinheiro na mão. Agora, amarrava o orçamento aos indicadores sociais, que nós já tínhamos naquela época, de vários indicadores. Então, com isso, você amarra o orçamento do Executivo na área de saneamento, que eles não gostam de fazer, porque não aparece. Sim. Saneamento, educação, etc. E tal. E eu trabalhava com os seguintes... com duas... Eu trabalhava com um chicote e com uma cenoura. A cenoura seria o seguinte... Aquele presidente, ou governador, ou prefeito, que cumprisse, digamos, ISO 1000, ele, naturalmente, se fosse um prefeito, seria o próximo governador, claro, né? Se fosse um governador, seria o presidente da República, mas enfim. Então, ele teria todos esses encômios. Encômios? Que palavra de... Encômios? É elogio. Elogios. Os encômios. Elogios. Esquece. De vez em quando eu tenho mais. Então ele teria todos esses elogios e tal. Seria uma pessoa muito respeitada. E o chicote. Aquele que não cumprisse, ele teria uma inexigibilidade de 8 anos administrativa. Entendi. Porque ele era inepto. Porque ele teve orçamento na mão, todo. Não? E o parlamento seria o fiscal disso tudo, sem um tostão para gerir, porque não é função do parlamento. A pior coisa que existe nesse parlamento atual são as emendas. Pois é, como é que foi a sua experiência? Quanto tempo você ficou na Câmara? Eu fiquei um mandato. Não é profissão, né? Fiquei um mandato, mas... Você encontrou o que achava que ia encontrar?
Encontrei muita coisa. Veja, eu não sou uma pessoa que fica esperando Não tinha expectativa? Não, eu não fico esperando a perfeição. Eu sei que ela não existe, né? Mas eu encontrei muita coisa excelente. E as mazelas também, exatamente como no judiciário, tinha de tudo, né? E aí eu fiz... A minha expectativa, as coisas boas que eu encontrei, por exemplo, foi a convivência com o chamado baixo clero. Né? Não é baixo clero coisa nenhuma. Ali cada um vinha lá de um interior, lá do Nordeste, mas ele tinha alguma coisa para dizer. Eu ria muito porque, às vezes eu gostava muito de falar naquele de 5 minutinhos, 3 minutos. Porque aí você dá um recado, pronto, e vai embora. Então eu falava e eles ficavam sentados, assim, alguns lá e tal. E às vezes eu ia lá atrás e dizia assim, tudo bem e tal, tá. Eles diziam, juíza, eles me chamavam de juíza. Juíza, eu gostei de ver o que a senhora falou aí, foi interessante, não sei o que tem, não sei. Vai lá. Por exemplo, você é da onde? Estou de lugar. Pois então, o que tem lá e tal? Eu pegava os dados com eles e pegava um papelzinho um pedacinho de papel e escrevia, olha quanta coisa boa que você tem para falar. E são 3 minutos, dá o seu recado lá, fala isso, pô, tá assim, ó, tá. E deixava o papelzinho. Ele pegava o papel. Você gostou mais, você sente mais saudade do judiciário ou da sua experiência como parlamentar? Eu gosto de gente, né? De modo que no parlamento eu tinha a possibilidade de ter a convivência, mas uma convivência que me permitia trocar ideias, né? Uma troca. Eu recebia. Sim. E eu passava para eles uma experiência minha e eles me passavam deles. Então era uma via de 2 mãos, eu gostava disso. E na magistratura isso é feito com seus grupos, né? Mas o juiz é solitário, né? O juiz de primeiro grau. Ele é muito solitário. De modo que eu gostava do parlamento. Mas aí o parlamento se tornou, logo depois... quer dizer, já no início veio o caso do mensalão, né? E eu de pronto, aí eu já estava no PPS. Sim. E eu de pronto disse ao Roberto Freire, meu grande amigo, eu disse, Roberto, eu não, nós tínhamos uma vaga só. Disse, eu não conte comigo. Então são 22. Eu não quero. Porque eu sabia que começava de um jeito, mas eu não tinha controle de como ia terminar, né? Então eu disse, não, isso aí eu não quero não. Aí ele disse, não, mas tem que ser você, porque como é que nós temos você no partido e você não vai? Temos uma vaga só e você não vai. Não pode, tal. Eu disse, não vou, enfim. Uma CPI. CPI. CPI do mensalão. CPMI. Isso. Eu disse, não vou. Aí ele marcou um jantar na casa dele. E sempre jantar na casa do Roberto era uma coisa muito boa, sabe? Comida boa? Excelente. E a gente nós ficávamos no plenário, né? Saíamos 8 horas da noite, quando saíamos 8 horas. Então jantar na casa do Roberto, então, era muito bom. Ele convidou lá uns e tal. E quando nós chegamos lá, ele voltou ao assunto. Eu, não, Roberto, isso, aquilo, outro. Nada de servir o jantar. Aí foi dando aquela raiva, daquela fome. 9, 10, 11 horas, eu falei assim, tá bom, Roberto, eu aceito. Cadê a comida? Aí a comida chegou, né, imagina. Não, técnicas políticas. Aí chegou o jantar. Enfim, e aí chegou o jantar e aí eu fui para lá. E aí eu fiquei... E engraçado, a condução pelo... Como era mesmo o nome dele? Era aquele que era senador, que depois ele teve até um problema, enfim, Delcídio. Delcídio Amaral? Delcídio conduziu muito bem, ele presidiu muito bem, entendeu? Tem esse testemunho a dar. Ele navegava ali naquela turbulência, ele navegou ali como presidente muito bem, ele era muito...
tranquilo e tal. Quando apertava muito, ele olhava para mim, eu não tinha pedido a palavra, ele disse, com a palavra, juiz, para ver se eu dava um rumo ali. Aí ele beijava a santinha dele, que deu a santinha lá, porque era uma confusão, né, aquilo ali. Era uma época difícil. Era uma época dificílima, né? E eu me lembro que logo que houve aquele destampar de uma panela lá que veio à tona, quer dizer, veio à tona o grosso das denúncias, né? Aí eu me lembro que eu chegava cedo, eu estou passando assim, e aí tinha um senador lá do Nordeste, Heráclito, lembra dele? Lembro. E aí eu cheguei para ele e disse assim, o que está acontecendo? Estava uma confusão. E ele parado assim, aí eu disse assim, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e disse assim, juíza, aqui vaca não está reconhecendo bezerro. E aí começou aquela história toda, enfim. E aí eu voltei para a área criminal, né? E aí aqueles meus projetos que eu estava acariciando... Nunca deixou de ser juíza, né? Aí quando chegou no final, eu falei, quer saber, aqueles meus projetos, os meus projetinhos lá que eu estava... Aquilo tomou conta daquele mandato, né? Tomou conta do país. Tomou conta do país, foi. E aí aquilo mudou completamente a situação. E eu voltei para a área criminal. Eu estava melhor na minha vara criminal. Mas foi bom, eu convivi lá. Fizemos um grupo muito bom, nós éramos 4, que votávamos juntos. Era Jefferson Pérez, o Pedro Simão. Nossa Senhora. Heloísa Helena. Heloísa, que era senadora pelo PT. Sim, só tem gente fina. E eu. Só nós 4. Completou o quarteto. Tem até uma foto nós 4 lá sentadinhos, cada um de um partido. Era uma coisa assim. A política é interessantíssima, né? A política resolve, a política é o único meio que você tem de resolver, de uma forma pacífica, os grandes conflitos. Por isso é que o judiciário não tem que se meter nisso, entendeu? Porque eles vão resolver, eles vão acabar resolvendo. Eu estive lá e eu vi, na hora que apertava, etc e tal, ninguém ia para o judiciário. Quando aquilo foi para o judiciário, foi como prova emprestada. Mas nós não íamos lá pedir, não. As coisas mudaram muito depois. Mudaram porque a responsabilidade do político parece que ele não quer exercer a sua função. Ele não quer. Porque a arena dele é ali. Mas o que ele quer hoje, então? Ele quer a emenda, mas não quer responsabilidade? Ele quer ser reeleito, quer viver daquilo? Virou uma espécie de um parasitismo? Dá a impressão, né? Dá essa impressão. E o povo e a população se acomoda a isto. E o judiciário aceita a provocação. Então parece que está tudo meio fora do seu local. Tudo está fora do eixo? Parece que sim. Mas de uma maneira cúmplice? Não sei. Cúmplice que eu estou falando é assim, o judiciário está gostando de fazer política e o político está gostando de não ter que queimar os dedos em assuntos complicados que podem periclitar a sua eleição. Então ele tem o dinheiro, então é uma espécie de um círculo vicioso, né? É a impressão que dá, porque com todas essas emendas a classe política não vai se renovar. Não, é porque agora você precisa de dinheiro externo. Não. Você não precisa mais da satisfação da sociedade civil. Você tem um dinheiro interno de cada fundo partidário. Todo mundo se autorreelege e se não tem dinheiro do fundo partidário, tem o dinheiro da emenda, então você não tem renovação. Você tem um esclerosamento da representação. Exatamente. Isso não é bom. Isso não é bom, isso é eu diria que é uma falta de amadurecimento, né? Político, jurídico, né? E da população.
todos são responsáveis por isto. Né? E eu acho que isso aí, de alguma forma, nos leva a uma distância, quer dizer, o povo também não... Ele se distancia e a classe política faz o que ela bem entende. Isso só vai ter, talvez, uma... E você acha que isso produz descrença no sistema? Ah, total. Total. Isso tem um preço terrível para o judiciário. O judiciário está... Perante a sociedade, o judiciário caiu enormemente. A classe política também. Né? E eu acho que a classe política, não sei como ela avalia. Quem vai avaliar o povo? O povo é que avalia os políticos quando vai para a urna. Mas também não é dada ao povo uma nominata, né? Os dirigentes aí dos partidos também têm que ser cobrados para dar ao povo uma nominata que ele possa escolher bem, né? E você vê que o povo procura. Nesse aspecto eu tenho que fazer justiça aqui ao povo. Eu me lembro que quando houve... Eu vou ter que falar, eu não gosto de falar, eu não gosto de fulanizar, não, mas aí no caso eu vou ter que fazer isto. Quando houve a eleição aqui de um juiz federal, né? O Witzel? O Witzel. Era o povo procurando o novo. E aí? Ele não consta como sendo uma pessoa corrupta dentro do Judiciário Federal, não. Nunca. Bom, mas o problema nem foi esse. O problema é que ele era péssimo político. Quer dizer, eu não vou dizer péssimo político. Era uma pessoa estranha, né? Uma pessoa de um comportamento diferente. Não, quando eu digo péssimo político é porque ele politicamente foi muito ruim. Ele não soube... Do ponto de vista do exercício do métier. Ele não soube se cercar, enfim... Talvez ele não tivesse se preparado para... Porque eu acho que tem um caminho. Quando você quer fazer a política, você tem que primeiro passar pela política do parlamento. Você tem que conhecer o que é o parlamento. Como é que a gente fala isso em latim? Um cursus honorum? Tem. Você tem um caminhar, né? Você não chega a desembargador sem... De regra você chega porque é uma carreira. Né? É claro que tem casos que são escolhidos. Aí não é necessariamente exigido uma carreira, né? Como é o caso de ministros dos tribunais superiores. Né? Sim. Quais são os principais desafios e ameaças ao sistema judiciário brasileiro? Você acha que a penetração do crime na política e nas instituições aumentou? Não, quer dizer, eu não tenho como dizer que aumentou. Eu tenho que dizer que se tornou mais visível. Mas eu acho que sempre existiu. O que eu vi lá atrás, quando quase toda a classe política do Estado do Rio... Estou dizendo o que eu disse na sentença. Sim. Quando eu condenei pela primeira vez... no Brasil, uma criminalidade organizada, do tipo mafioso, ali estava quase toda a classe política do Rio de Janeiro envolvida. E eu disse isso na sentença. O que ficou constatado depois pelas listas da corrupção, do Castor de Andrade, aquela história toda. De modo que aquilo já mostrou que o envolvimento. E naquele momento também havia a notícia de alguns juízes, alguns promotores envolvidos. Depois houve investigação aí que comprovou que havia desembargadores envolvidos. Então, quer dizer, isso é próprio do poder. Onde você tem o poder, você vai ter a criminalidade. A criminalidade, ela não subsiste se ela não estiver próxima do poder. Entendeu? Então, eu acho que hoje está mais visível, nós temos maior visibilidade disso.
Mas lá atrás eu já tinha visto isso, enfim. Mas nós não tínhamos muito meios e modos de investigação. Hoje em dia, eu me lembro que nós saímos aí pelo país inteiro fazendo discursos e palestras, porque nós não tínhamos nem a definição do que era uma organização criminosa. Né? Eu me lembro que eu fui convidada para ir ao World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, em 96, e lá um dos assuntos que me coube era exatamente falar sobre corrupção. E eu disse, olha, crime organizado, corrupção e tal, lavagem de dinheiro. Eu disse, olha, no meu país, nós não temos nenhuma legislação acerca de lavagem de dinheiro. Quer dizer que lá é... Meu país não tem dinheiro sujo, tudo é muito bem lavado. Não, eu disse, olha, é permitido lá. Eu acho que eles não fazem porque a igreja é contra. E como é um país católico, eu espero que eles não façam. Mas, enfim, foi a partir dali que a minha mesa era presidida pela Carla Dal Ponte, que era procuradora helvética, e depois ela foi do Tribunal Penal Internacional, foi quem denunciou o Milosevic, né? Carla Dal Ponte era uma pessoa admirável. E a Suíça também não tinha lei da lavagem do dinheiro. Suíça e o Brasil. Logo lá. Logo lá. E eu me lembro de um almoço que tivemos e tal, com os banqueiros do Liechtenstein, de Luxemburgo, aquela história toda. E os banqueiros, um relógio de plástico, né? Sapato Vulcabras. Os banqueiros, quem é pomposo assim são os CEOs. Os banqueiros não. O banqueiro anda aqueles blazers meio puídos, né? E aí nós tivemos almoço com eles e foi fora da agenda. E eles reclamavam exatamente disso. Mas quanto custa? O problema deles era quanto ia custar isso. Deles terem, de fazer aquela compliance, né? Então, eles disseram, mas isso tem um custo enorme e tal. Mas, enfim, eu acho que não foi propriamente, não aumentou. Eu não tenho como dizer isso. Mas hoje a gente tem mais visibilidade disso, porque os meios e modos de investigar isso, nós temos mais instrumentos para isso. Sim. Né? E naquela época, na minha época, não tínhamos tantos. E depois, quer dizer, a partir daquela época até hoje, nós tivemos a CPMI dos Correios, nós tivemos envolvimento aquelas crimes, teve a própria Lava Jato, que você não pode olvidar, você pode fazer qualquer crítica que não deveriam ter ido para o lado político, etc. e tal, mas o crime existiu. O crime existiu. Existiu. O crime existiu e tanto é que devolveram dinheiro. De onde surgiu aquilo tudo? E essa é a questão do Brasil. Agora, isto é o Brasil. Isto é o Brasil. Uma das coisas tristes do Brasil, que a gente tem que encerrar as entrevistas também. Denise, foi um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer enorme. Olha, o prazer mesmo. foi todo meu, Cristiano. Que seria bom um dia ter um... Sei que você deve estar gozando a sua aposentadoria. É meu ócio. Mas às vezes você pode escrever um artigo para uma revista como esta aqui, por exemplo. Olha, eu recebo... A Insight Inteligência. Mas esse está ótimo. Isso. Tá bom, né? Olha que maravilha. Avante, extrema-direita. Eu acho que não... É engraçado, eu não consigo ver extrema-direita e extrema-esquerda. Eu acho que tem os conservadores e aqueles que se excedem. E às vezes fazer assim, né? Veja. Fazer assim. Não, veja, a saudação romana. Veja, a extrema-direita... Houve várias Romas. A extrema-direita ou a extrema-esquerda são dois extremos que eu reputo que são... aliás, eu reputo não. Foi Churchill que disse isso, né? Tanto o comunismo quanto o fascismo, eles são iguais na sua... porque se mostram ambos autocráticos. Isso, e antiliberais, né? E antiliberais, antidemocráticos. Foi Churchill que disse, não com essas palavras, né? Sim. Mas então esses extremos, quer dizer, você condena aqui o extrema-direita,
que são os nazistas, os fascistas, e a extrema-esquerda, os comunistas. Sim. Porque é igual, né? É igual. Se você olhar um comunista leninista, Sim, stalinista, isso. entendeu? É a mesma coisa. Entretanto, os socialistas sempre combateram os comunistas. E viva Rosa Luxemburgo, que dizia, Lenin não gostava dela, que dizia que o socialismo só teria sucesso se fosse democrático. Era uma das primeiras democratas, né? Rosa Luxemburgo. Não teve um fim muito bom, não. Não teve, não. Eu sempre vou lá, faço uma oração por ela, e eu falo assim, tia Rosa. Que era uma mulher excepcional. Ela era uma mulher excepcional. Porque naquela época você só tinha socialismo e comunismo. Você não tinha mais nada, né? Aí apareceu a social-democracia depois para tentar equilibrar. Depois. Depois apareceu a social-democracia. Mas isso depois. Naquela época você tinha essas rusgas entre os dois, né? E aí você tem essa extrema-direita, que é o... A gente não pode falar muito, porque nós temos um ministro que se declarou comunista, leninista, mas democrata. Como é possível? Mas é que tem depois um comunismo que leu Gramsci, que aí já é outra coisa, ele dizer comunismo democrático. Não, olha, vou confessar uma coisa, eu fiz o meu curso também de leitura de comunistas para entender o pensamento brasileiro, que é a coisa que eu estudo, né? Que é o meu principal. Aí quando eu cheguei no comunismo, assim, eu tenho que ler um negócio que ninguém lê mais, que tem que ler Stalin. Como é que você vai entender o PCB, o Prestes, tem que ler Stalin, né? Aí lê Lenin, todo mundo. Rosa Luxemburgo, Eduard Bernstein, Kautsky, não sei o quê, Stalin. Aí quando eu cheguei em Gramsci, isso aqui já não é comunismo, não. Você me desculpa. Isso aqui é o Schwarzschild que leu Marx, né? Isso aqui já não é comunismo, não. Mas, não, eu sou comunista, é gramsciano. Você desculpa, gramsciano já não é mais comunismo. Não é comunista. É isso. E quando eu era estudante, só aqui para arrematar essa, quando eu era estudante, nós estávamos panfletando, época de ditadura, né? Nós estávamos panfletando contra que queriam fazer aquela estrada na Lagoa Bar, como fizeram. Sim. E aí começaram a represar ali na rua Marquês de São Vicente, e a gente estava explicando por que era aquilo e tal. Aí veio um camburão e mandou que a gente entrasse. Eu entrei na frente, eu me dirigi na boleia, porque eu achei que... né? Mandaram lá atrás. Aí foi que no camburão. Aí foi que eu aprendi que em camburão você tem que entrar de costa, porque senão você bate a testa. Primeira coisa que eu fiz, bater a testa. E isso me valeu como juíza criminal, porque quando eu olhava assim, o réu entrava de costas, assim, eu falei, esse aí conhece camburão. Aí, bom, mas enfim, eles nos levaram e tal, e eu só sei que o padre reitor era o padre Veloso, eu acho, Ele foi lá, enfim, ver o que acontecia com os meninos. E eu fui interrogado, uma bobagem. E o interrogador virou, eu nem me lembro quem era, virou e disse assim, Lenin Marx? E eu falei, eu olhei para a cara dele e falei, pô, isso não deve ser bom, né? E eu assim, leio por força do currículo. Joguei para cima da PUC. Boa. Leio por força do currículo. E aí nós fomos liberados logo a seguir. Ufa. Não teve mais nada. Infelizmente, vamos precisar terminar por aqui. Denise, obrigado por ter aceitado participar desse Diálogos. Quem sabe a gente não vai ver, você sai do seu ócio régio, da vida contemplativa, para escrever um artigo para a gente aqui na revista Inteligência, porque a gente já tem mais de 1000 artigos aqui no nosso acervo digital. E o seu vai ser a cereja desse bolo de 1000 artigos que a gente já tem, né? Já para quem prefere uma experiência sensorial mais profunda, é possível adquirir as edições mais recentes da revista Insight Inteligência no nosso site ou em qualquer loja da livraria da Travessa no Brasil. Isso quer dizer, se vai em Lisboa, acho que não vai encontrar. E claro, siga a Insight Inteligência e siga o canal Meio no Instagram, no Facebook, no Twitter, para ficar por dentro das nossas novidades desse universo mais que inteligente, inteligentíssimo. E até o próximo Diálogos. Fundações do Pensamento Político Brasileiro traz 20 anos de pesquisa concentrados em suas 728 páginas. Nesse livro eu tento desvendar a formação do pensamento político brasileiro e como as influências europeias moldaram o nosso estilo periférico de pensar e de agir.
Mas você não precisa tirar um sabático para ler o meu livro. Você pode assistir às 6 aulas do meu curso de Política Brasileira, As Origens, onde eu explico todo o conteúdo do livro e converso com os alunos para tirar as dúvidas e aprofundar os temas abordados. Olha que delícia, você não precisa nem ler, você vai poder fazer meu curso e ficar aí depois arrotando, fingindo que leu. Oh, que delícia, né? Na próxima quarta, dia 26, a gente vai ter uma aula inaugural aberta e gratuita para quem quiser conhecer o conteúdo do curso Política Brasileira Origens. Faça sua inscrição aí para a gente poder assistir a aula, né? Que vai trazer uma promoção especial para os seus participantes. É só seguir o link na descrição desse programa. A gente se vê lá.